TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. E nesta edição, Conselho Tutelar deve deixar imóvel no centro de Petrópolis após acordo judicial de despejo. Prefeitura de Petrópolis cria comissão para organizar uso de pontos turísticos. Nova Moçanta demonstra preocupação com corte de mais de 90 árvores em Itaipava. Trump assina decreto com taxação de 50% aos produtos brasileiros. E o diálogo com o objetivo de destacar como a terapia pode ajudar na alimentação das crianças. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 31 de julho, a nossa última edição desse mês que já está acabando. E olha só, gente, uma audiência realizada nesta quarta-feira na 4ª Vara Civil de Petrópolis selou o acordo para a desocupação do imóvel utilizado pelo Conselho Tutelar de Petrópolis, localizado na rua Dom Pedro I, aqui no centro da cidade. A ação de despejo, movida pelo proprietário do imóvel, foi motivada pela falta de pagamento dos aluguéis desde setembro de 2024. Durante a audiência, o município de Petrópolis reconheceu a dívida que foi atualizada para R$ 81.797,80 referente aos aluguéis e encargos dos meses de setembro a dezembro de 2024, além do período de fevereiro a julho de 2025. O valor será quitado em 12 parcelas mensais de R$ 6.816,50, com a primeira prevista para ser paga no dia 15 de agosto. Além disso, a Prefeitura se comprometeu em reduzir o IPTU e a taxa de lixo incidentes sobre o imóvel durante o período de vigência do contrato. Ainda como parte da conciliação, o município firmou o compromisso de rescindir o contrato de locação e entregar o imóvel até o dia 1º de setembro. Além disso, por decisão do juiz Jorge Martins, ficou estipulado uma multa de 5% sobre o saldo devedor caso ocorram 2 parcelas em atraso consecutivas ou 3 alternadas. Também ficou prevista a possibilidade de sequestro dos valores em aberto e a antecipação dos vencimentos das parcelas restantes. E até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Petrópolis não informou para onde será transferida a unidade do Conselho Tutelar aqui da cidade. E falando, isso daí foi uma situação bem complicada envolvendo o nosso município. E falando em situação complicada, a ONG Somos Todos Protetores busca apoio financeiro para manter abrigo de animais aqui em Petrópolis, na região serrana. Sem apoio financeiro, o local corre o risco de ser fechado e cerca de 80 animais correm risco de ficarem desabrigados. Os trabalhos da ONG Somos Todos Protetores iniciaram em 2017 e sobrevivem até os dias de hoje com doações. Mas, atualmente, com a situação financeira, o abrigo de animais pode ser encerrado. A ONG Somos Todos Protetores começou com um grupo de protetores que já realizava trabalhos educacionais e de resgate de animais. Os problemas financeiros começaram na pandemia, época em que registrou um grande número de adoções. Mas quando as coisas voltaram à normalidade, uma grande quantidade de abandonos foi registrada. Além da situação de calamidade em relação à pandemia, Petrópolis teve 2 graves problemas climáticos em 2022. Na ocasião, a ONG realizou muitos resgates, o que levou a uma superlotação do abrigo. E agora, para culminar, com toda essa situação caótica financeira, que já vinha se arrastando desde a pandemia, nós continuamos com vários animais em situação de rua e com a nossa falência em relação ao abrigo. De acordo com Virgínia, o abrigo fica localizado em uma área de preservação ambiental. Nós estamos num espaço que é alugado e é uma APA, uma área de preservação ambiental. Então, nós não temos somente cães e gatos. Nós temos cães, gatos, gambás, macaquinhos, ouriços, que pertencem a essa APA e são alimentados pelas árvores que estão lá.
Emocionada, Virgínia ainda ressaltou que o grupo está com animais de 5 a 10 anos que nunca tiveram um lar. Nós temos animais com 5, 6, 8, 10 anos de idade que não tiveram nunca um lar. Alguns até tiveram. E nós tivemos que retirá-los de lares totalmente horrorosos, que sofriam maus tratos. Para quem deseja ajudar, é possível entrar em contato através das redes sociais da ONG, @SomosTodosProtetores, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Gente, uma situação muito complicada que vive a ONG Somos Todos Protetores. Inclusive, a gente recebeu aqui a Vivi no Correio Petropolitano Debate nesta semana. A gente conversou bastante, ela se emocionou durante a nossa entrevista porque a situação está realmente muito difícil. E quem puder ajudar, fica o convite, a Jonathan Joras acabou de passar, você pode entrar em contato via Facebook e também via Instagram. Ambos é só procurar Somos Todos Protetores, que vai aparecer e você consegue ajudar de alguma maneira, mesmo que seja só compartilhando algum post ou algo do tipo, para as pessoas conhecerem essa ONG e quem puder realmente ajudar. E agora vamos trocar de assunto, nós vamos falar de oportunidade. Estão abertas as inscrições para o espaço de tecnologia e inclusão comunitária, o ETIC do Bing. Ao todo são 90 vagas para cursos de educação financeira, manutenção de computadores e celulares, informática e também escrita criativa. As inscrições seguem até o dia 6 de agosto e estão abertas para qualquer pessoa a partir dos 12 anos de idade. Essas aulas acontecem no período da manhã e também da tarde. E para mais informações, e também para fazer a inscrição, basta ir à Rua Bing, número 520, às terças e quintas-feiras, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, ou também entrar em contato todos os dias pelo WhatsApp 24 981 24 9767. Mais uma vez, 24 981 24 9767. E a Prefeitura de Petrópolis criou uma comissão especial para discutir e propor regras para o uso da Praça da Liberdade e também do Palácio de Cristal. A medida foi oficializada por meio de um decreto publicado no Diário Oficial do município no dia 23 de julho. O objetivo da comissão é garantir que os eventos realizados no Palácio de Cristal e na Praça da Liberdade sigam critérios técnicos, respeitem o meio ambiente, promovam o turismo e o lazer e tragam benefícios sociais e econômicos para a cidade. Segundo Ana, que trabalha na Praça da Liberdade há 15 anos, o local não recebe muitos eventos, o que faz falta para o comércio local. Eu acho que tem poucos eventos. Quando tem, fica muito bom, as pessoas são bem participativas. Precisamos até de mais eventos na praça, porque né, a gente vive do comércio aqui, tendo evento para a gente fica bem melhor com o evento. Para alguns turistas, há outros ótimos pontos para a visitação em Petrópolis. É uma cidade espetacular, né? Quando a gente chega aqui, a gente sente uma atmosfera diferente. E uma coisa que eu acho legal é que você tem muitos pontos turísticos aqui, né? Que a gente visita o Palácio de Cristal, né? As questões históricas daqui. Bastante atrativo, as praças são bem convidativas, os museus também, que a gente foi bem bacana, a gente foi até surpreendido, que a gente achou que ia ter que pagar, foi de graça, né, hoje, em casa. Petrópolis é uma cidade muito organizada, os eventos aqui eu acho que buscam atrair muito o turismo, o pessoal das áreas aqui em redor, Rio de Janeiro, que chegam aqui rapidinho, bem legal, a cidade está muito organizada. Para a Sofia, a Praça da Liberdade poderia ser utilizada mais vezes em diferentes eventos. São poucos, normalmente é mais lá no Palácio de Cristal, e acho que aqui tem um bom espaço para isso, então poderia ser melhor utilizado. A comissão vai ser formada por 13 membros, todos representantes do poder público municipal, incluindo secretarias como Turismo, Cultura, Meio Ambiente, Esportes, Serviços e Segurança. Também vão fazer parte órgãos como a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis e o Gabinete do Prefeito. Segundo o decreto, a comissão deve elaborar estudos e apresentar um relatório final, com as propostas em até 45 dias. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias úteis, se necessário. Antes de concluir o documento, o grupo também terá que promover uma audiência pública para ouvir contribuições da sociedade civil. O objetivo é tornar o processo transparente e participativo.
primeira etapa do trabalho será reunir e analisar os critérios que já vêm sendo utilizados atualmente, apontando os resultados e possíveis melhorias. Depois disso, o relatório final vai ser entregue ao prefeito Ingo Rames, que decide sobre a aplicação. Para a Sofia, na Praça da Liberdade, há problemas tanto de segurança quanto a falta de manutenção. Durante o dia, assim, é muito bom, até as crianças brincam ali no parquinho. Acho que o problema é mais à noite, né? Podia só fazer uma obra, né? Tipo, cuidar melhor do lugar, porque é mal cuidado. De acordo com o decreto, o relatório precisa incluir critérios para promover eventos sustentáveis e acessíveis, conservar o patrimônio público e o meio ambiente, compatibilizar o uso dos espaços com o bem-estar da população e garantir que os eventos valorizem a cultura e a economia local. A proposta de criação da comissão foi discutida durante uma reunião realizada em maio entre representantes da Prefeitura e do Ministério Público. O encontro destacou a necessidade de estabelecer diretrizes claras e responsáveis para o uso do Palácio de Cristal e da Praça da Liberdade como importantes cartões postais da cidade. Nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis para saber se já teriam algumas ações previstas para melhorar a segurança e também sobre a manutenção da Praça da Liberdade, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. E olha, gente, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Direitos e Políticas para as Mulheres e o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, o CODIM, promovem no dia 7 de agosto 2 conferências municipais para a discussão de políticas públicas para mulheres e eleição de representantes para as etapas estadual e nacional. Vale destacar que os editais de convocação das duas conferências estão publicados no Diário Oficial aqui do município do dia 29 de julho e que essas conferências que vão acontecer serão online. As inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura em petropolis.rj.gov.br. E agora ainda falando da Prefeitura, mas em um ponto da saúde. Mais de 1.700 tomografias foram realizadas aqui em Petrópolis em pacientes do Sistema Único de Saúde, ou seja, do SUS, em um período de 15 dias. Esses exames foram feitos na Carreta da Saúde, que estava no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti, lá em Itaipava. Ao todo, foram realizadas 1.779 tomografias computadorizadas no período entre os dias 8 e 26 de julho em Petrópolis. Esta foi a terceira unidade móvel que esteve na cidade, atendendo a demanda de pacientes que aguardavam pelos procedimentos. A carreta ficou atendendo os pacientes de Petrópolis encaminhados pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde. O veículo é equipado para realizar exames de tomografia computadorizada em 32 modalidades, como de crânio, coluna cervical e fêmur. De acordo com a Prefeitura, desde janeiro deste ano, foram 6.249 exames de ultrassonografia, mamografia e tomografia computadorizada e mutirões promovidos pelo Executivo Municipal. A ação para tomografias foi realizada graças a uma parceria da Prefeitura de Petrópolis com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já o mutirão de ultrassonografia foi garantido por uma emenda parlamentar do senador Romário. E a Prefeitura de Petrópolis autorizou o corte de mais de 90 árvores no distrito de Itaipava, aqui em Petrópolis. Em resposta a essa licença e a essa autorização da Prefeitura, a entidade da sociedade civil Nova Moçanta se manifestou contra a decisão e demonstrou preocupação com a situação. Representantes da entidade composta por membros da sociedade civil Nova Moçanta, que tem como objetivo a preservação do meio ambiente, a mobilidade urbana e o crescimento sustentável, vem apresentando preocupação com uma licença concedida pela Prefeitura de Petrópolis sobre o corte de mais de 90 árvores no distrito de Itaipava. Ficamos muito preocupados quando montaram os grandes tapumes lá num terreno na Estrada União Indústria, entre dois supermercados, e em frente a 3 escolas, com uma autorização de corte para aproximadamente 100 árvores, sendo 98 especificamente da Mata Atlântica. De acordo com o presidente da entidade, a autorização é legítima e se encontra dentro da lei, mas outros fatores poderiam ser considerados. É claro que as autorizações estão lá, o processo tramitou pela Prefeitura, mas o nosso ponto é no sentido de que a legislação precisa ser aplicada com bom senso. Segundo Carlos, antes mesmo deste corte, o distrito de Itaipava já sofre com a baixa quantidade de árvores na região. As pessoas chegam a brincar que é o deserto de Itaipava,
porque você não consegue caminhar lá durante os dias, né, a partir da tarde, de tão calor, você não pode autorizar o corte integral das árvores de um terreno. Ele ainda aponta que em situações como essa, seria importante que a sociedade civil fosse ouvida antes de autorizar o corte. O que se esperava era que a prefeitura fizesse uma audiência pública prévia ou fizesse um encontro com a população, para que a população pudesse tomar conhecimento e explicar, né, levar a ele a sua expectativa, levar a prefeitura a sua expectativa de preservação ambiental. A Prefeitura de Petrópolis apontou que o responsável pelo terreno deverá fazer como compensação ambiental a plantação de 521 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, quantidade 5 vezes superior à vegetação a ser suprimida. Apesar desta compensação, o presidente da Nova Monsanto informou que solicitou à Secretaria de Meio Ambiente que as mudas sejam plantadas na Estrada União Indústria, em Itaipava. Questionada pela TV Correio da Manhã, a Prefeitura de Petrópolis informou que a autorização para a remoção de árvores seguiu todos os trâmites legais, com pareceres favoráveis do ICMBio e dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. O Executivo ainda destacou que a área não apresenta características de um fragmento florestal, tratando-se de um grupamento arbóreo isolado, já bastante alterado pela ação humana. A Prefeitura reforça que todo o processo foi conduzido dentro da legalidade e com base em critérios técnicos, atendendo às normativas e parâmetros do zoneamento local e com essa informação do zoneamento local. E olha, com essa nota, com essa informação adicional a essa reportagem, nós encerramos o Correio Político de hoje e também o nosso primeiro bloco de hoje do Correio Petropolitano Debate. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate está de volta e vamos agora à previsão do tempo. Hoje é quinta-feira, já estamos chegando no final da semana, estamos também no final do mês, né, o último dia desse mês. E é claro, a gente quer saber como é que fica o tempo para amanhã, para o início de um novo mês. E é claro, o primeiro dia do fim de semana. Então a gente já está aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Como é que fica o tempo nesta sexta-feira? Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para o nosso telespectador. Bom, finalmente chegou na previsão do tempo de sexta-feira, né? A previsão mais esperada da semana. Bom, o dia nessa sexta-feira em Nova Friburgo será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 7 e a máxima de 19 graus. Em Teresópolis, a previsão para amanhã é de dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite. A nebulosidade diminui. Os termômetros devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 19 graus. E aqui em Petrópolis, o dia será parecido com o de hoje, com sol com algumas nuvens. Mesmo com o céu nublado, não há previsão de chuva para amanhã. As temperaturas devem variar entre a mínima de 8 e a máxima de 20 graus. Em Paraíba do Sul, o dia segue com essa mesma tendência, com o céu encoberto, mas sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre a mínima de 10 e a máxima de 23 graus. E para finalizar a nossa previsão, em 3 dias o dia também será de sol com algumas nuvens e sem chuva para esta sexta-feira. As temperaturas podem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 24 graus. Hugo, a gente vê que as temperaturas, apesar do frio que tem feito aqui nas nossas cidades de cobertura, a temperatura meio que se estabilizou um pouco, né? Ficou ali nos 8, nos 7 graus e até em 9 no caso de 3 dias. Mas, e uma outra coisa é que a amplitude térmica, né, entre a mínima e a máxima é uma característica do inverno aqui no Sudeste. É verdade, Jonathan, a gente está podendo acompanhar bastante, estamos com a previsão do tempo aqui sempre, e a gente está vendo que as temperaturas mínimas estão se mantendo bem baixas, 7, 8, 9 graus, é bastante frio e é realmente a nossa realidade aqui, principalmente na região serrana, que está bem gelado. Porém, é diferente dos últimos dias, que estava fazendo também bastante frio na temperatura máxima, agora subiu um pouquinho as temperaturas, está fazendo frio ainda, mas já está mais próximo dos 20 graus, então tranquilizou um pouquinho porque está muito gelado. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para sexta-feira para o sextou nas cidades da nossa região de cobertura. A gente falou de característica do inverno e a gente vai citar outro assunto que é relacionado a essa questão. Aconteceu na segunda-feira mais uma etapa do treinamento de civis para prevenção e combate a incêndios florestais aqui em Petrópolis. Essa capacitação foi promovida pelo projeto Conexão Verde, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a Defesa Civil Municipal e também o Instituto Estadual do Ambiente. Nós estamos aqui com a nossa repórter Mariana Braga, que vai trazer mais informações para a gente sobre estes treinamentos que estão sendo realizados aqui na nossa cidade. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta mais para a gente sobre esses treinamentos.
E importante, visto que Petrópolis tem aí um período de queimadas, né? Normalmente acontecem queimadas nessa época do ano. E olha, essa foi a segunda turma da ação que reuniu mais de 50 participantes, entre moradores e funcionários de grandes condomínios de Itaipava, e visa preparar voluntários para o primeiro atendimento em casos de focos de fogo, especialmente durante esse período agora, que é o período de seca e estiagem. A formação inclui orientações teóricas sobre prevenção, identificação de focos de incêndio e formas corretas de agir, além de atividades práticas em campo, com simulações de combate direto ao fogo. Com o crescimento da demanda, a próxima etapa do treinamento já está marcada para o dia 7 de agosto, na quinta-feira da semana que vem, e terá número recorde de participantes, já que 80 pessoas já estão inscritas. E olha, Hugo, dados mostram que a maior parte dos incêndios florestais em todo o mundo são provocados pela ação humana, o que evidencia o impacto direto do comportamento das pessoas em relação ao meio ambiente. Então, essas capacitações são de extrema importância aqui em Petrópolis para conservar a biodiversidade e para prevenir novos focos de incêndio. E volta com você, Hugo. Perfeito, Mariana. Como você disse, essas ações são essenciais. Quanto mais cedo se combater o incêndio, é melhor, evita que ele se descontrole, né? Porque quando o fogo realmente fica descontrolado, aí é o bombeiro que tem que fazer todo esse trabalho. Mas está no iniciozinho, a população ainda pode auxiliar. E como a Mariana estava dizendo no início, que a gente citou na previsão do tempo, a gente está no período do inverno, então a gente está no período de estiagem. E como a Mariana disse, é o período que aumenta a chance desses focos de incêndio. Apesar do frio, é o momento que o fogo aparece com mais frequência aqui nas nossas matas. Mariana, muito obrigado pelas suas informações. E encerrando a participação da Mariana aqui no Correio Petropolitano Debate de hoje, nós vamos agora para o Correio Político. O nosso Correio Político de hoje começa fora de Petrópolis. Isso porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou através da assinatura de um decreto a taxação de 50% aos produtos brasileiros. Porém, divulgou lista de exceções de produtos que não sofrem com essa alteração do valor. Nós vamos até a nossa redação do Correio da Manhã, lá no Rio de Janeiro, com o repórter Rafael Lima, para trazer mais detalhes sobre essa crise. É isso mesmo, especialistas e o próprio Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda já alertaram que essas exceções podem trazer um respiro, um alívio, mas que não significam que a nossa economia não será drasticamente afetada sobre esse tarifaço aí de Donald Trump. O presidente norte-americano assinou nesta quarta-feira um decreto que traz aí uma tarifa adicional de 40% de taxação sobre os nossos produtos, os produtos brasileiros que são comercializados nos Estados Unidos. Atualmente, essa taxação era de 10%, e com este adicional, chegará então a 50%, aquilo que era prometido por Donald Trump, direcionado a Lula até em uma carta que circulou nas redes sociais há mais ou menos um mês. Então, a medida aí agora assinada por Trump passará a valer no dia 6 de agosto e não no dia 1º, como ele também havia prometido nesta carta que falamos agora. A Casa Branca afirmou que esta medida foi adotada em resposta às ações do governo brasileiro que representariam uma ameaça em comum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Neste texto divulgado pela Casa Branca, existe também uma lista, como falamos no início, com exceções de produtos que não serão e não sofrerão essa sobretaxação, como suco de laranja, petróleo, automóveis, aeronaves, helicópteros, por exemplo. O texto também cita perseguição política, intimidação, assédio, censura e processos judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, classificando essas ações como graves abusos de direitos humanos e um enfraquecimento do Estado de Direito do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi acusado aí no texto de ser o responsável por perseguir aí seus opositores políticos, proteger aliados corruptos e também de suprimir dissidências, frequentemente em coordenação com outros membros do Supremo Tribunal Federal. A Casa Branca acusa e afirma que os ministros do STF são responsáveis aí
por censurar a liberdade de expressão que é protegida nos Estados Unidos. Lembrando que há mais ou menos uma semana, os vistos norte-americanos aí dos nossos ministros da Suprema Corte foram bloqueados, foram barrados aí pelo governo Trump. Por outra partida, em contrapartida, Lula e os nossos ministros, como o da Fazenda, Fernando Haddad, já haviam afirmado, traziam aí para toda a imprensa nesta semana, que existia sim ainda uma possibilidade de conversa. Parlamentares, senadores estiveram nos Estados Unidos também nesta tentativa, portanto, este cenário atual que trazemos para vocês não configura isso, e aquilo que existiria de Lula poder ligar a Donald Trump se ele estivesse de fato aberto a uma possível negociação, de fato isso não pode acontecer. Porém, aquilo que poderia entrar em vigor no dia 1º de agosto passou a ser no dia 6 agora de agosto. Por exemplo, temos pelo menos uma semana aí para ver o que pode acontecer. Vamos aguardar e a qualquer momento poderemos trazer também novas informações para vocês. Rafael Lima para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Rafael. Mas agora, retornando para Petrópolis, depois de conhecer mais informações sobre realmente essa confusão, essa crise que está acontecendo, essa crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, nós vamos para a Câmara Legislativa da cidade, porque foi promulgada a Lei número 9.025 de 2025, de autoria do vereador Wesley Barreto, que institui o selo Parceiro do Autista. A medida visa reconhecer e incentivar os estabelecimentos comerciais que concedam, no mínimo, 10% de desconto em produtos e serviços às famílias de pessoas com transtorno do espectro autista. O selo será concedido pela Prefeitura por meio do órgão competente, mediante a assinatura de um termo de compromisso, apresentação de documentação e comprovação do benefício aos usuários identificados por laudo médico ou pela carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A validade do selo é de 1 ano, podendo ser renovada anualmente mediante a verificação da continuidade do desconto. A Prefeitura também poderá promover campanhas de conscientização para ampliar a adesão de empresas e fortalecer a cultura da inclusão. A nova legislação inclui e acolhe as famílias atípicas, além de proporcionar visibilidade positiva às empresas que se engajam em práticas socialmente responsáveis. E continuando também na Câmara Legislativa, foi promulgada a Lei número 9.026 de 2025, agora de autoria do vereador Júnior Coruja. Essa lei cria o Programa de Animais Perdidos. A medida tem como principal objetivo facilitar a localização de animais de estimação desaparecidos por meio da divulgação de informações em plataforma oficial da Prefeitura, contribuindo para o reencontro com seus tutores de maneira ágil e eficaz. De acordo com o texto legal, a Prefeitura Municipal deverá disponibilizar em seu site oficial uma página voltada exclusivamente à publicação de fotografias e dados objetivos de animais considerados perdidos no território municipal. Essas informações incluirão de forma clara e concisa a raça do animal, coloração da pelagem, porte físico, isso sendo o tamanho e peso, e local aproximado em que o animal foi visto pela última vez. Todos esses dados deverão constar abaixo da fotografia de identificação do animal e permanecerão publicados por, no mínimo, 90 dias. E essa a gente está falando de uma lei da Câmara Legislativa que envolve a Prefeitura. E, continuando no assunto da Prefeitura, a cidade de Petrópolis foi selecionada para receber investimentos do novo PAC 2025. O município será contemplado com recursos federais para investimentos em saúde e educação. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, na saúde, o novo PAC Seleções vai contemplar a cidade com um investimento de R$ 5.329.405,70. O investimento vai garantir a renovação de frota do SAMU, com a aquisição de uma unidade móvel de saúde no valor de R$ 407.221. Um combo de equipamentos para uma unidade básica de saúde no valor de R$ 1.580.000, um kit de equipamentos para teleconsulta no valor de R$ 35.184,70 e a construção de uma nova unidade básica de saúde no valor de R$ 3.307.000.
Os combos para as unidades básicas reúnem aparelhos modernos, que vão permitir diagnósticos mais rápidos, integração com o SUS digital e fortalecimento da atenção primária. Na área da educação, Petrópolis também foi selecionada para receber, através da verba federal, o novo Centro de Educação Infantil, com investimento estimado em R$3 milhões. O novo empreendimento tem o objetivo de aumentar o número de vagas ofertadas na rede pública municipal de ensino. Em nota, a Prefeitura informou que na educação, a nova creche pré-escola tipo 2 será destinada à ampliação da oferta de 94 vagas na educação infantil no município e será construída no bairro Floresta, e que as aprovações representam mais do que obras e são avanços concretos. As conquistas foram articuladas pela Prefeitura junto ao governo federal e fazem parte da estratégia de ampliação dos serviços essenciais no município, com foco na equidade, na tecnologia e no cuidado com a população. Nós questionamos a Prefeitura para saber se há informação de quando os investimentos chegarão na cidade e se esse investimento federal contemplará outras partes do município, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. E olha, gente, agora encerrando de fato o Correio Político, nós vamos também encerrar nossa parte de notícias do Correio Petropolitano Debate de hoje. Fique por aqui porque logo logo teremos nossa entrevista ao vivo. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui com a Juliana Schaefer, que vai conversar um pouco com a gente. Tudo bem, Juliana? Boa tarde. Boa tarde, Hugo. Tudo bem? Tudo Boa bem. Boa tarde a todos os telespectadores aqui também. Perfeito. Para a gente poder começar, a gente vai ter um assunto bem interessante, um assunto bem diferente. E eu vou pedir, antes de qualquer coisa, para você se apresentar para o nosso público. Com certeza, então. Eu sou a Juliana Schaefer, eu sou nutricionista, sou professora universitária na Unifase, dou aula para a graduação de nutrição. E trabalho com seletividade alimentar, né, transtornos alimentares. A gente veio justamente conversar sobre isso, 2 pontos interessantes que muita gente nem sabe que estão relacionados. A importância da terapia na questão do tratamento, de entender um pouco a questão da seletividade alimentar, não é mesmo? Isso aí, Hugo. Até porque eu acho que a seletividade, ela já existe há muito tempo, né? A gente sabe que tem pessoas seletivas, porém é um tipo de como se fosse um diagnóstico, Hugo, que tem aumentado consideravelmente. Cada vez mais que passa, nós que somos da área da saúde, que trabalhamos nessa área, né, da alimentação, a gente observa um número grande de crianças que têm surgido com essa questão da seletividade. E a criança, quando começa com uma seletividade, se ela para de comer certos alimentos que são importantes para o crescimento e o desenvolvimento da criança, aí os pais começam a ficar muito preocupados também, né, os profissionais que acompanham. Então, assim, requer uma atenção maior, né? A seletividade alimentar é bem o que o nome está dizendo mesmo, mas eu vou pedir só para você explicar para o nosso público entender direitinho. Sim, então, o próprio nome fala, né, seletividade. Seletivo é quando a criança ela começa a selecionar os alimentos. Qual é a nossa preocupação? Quando a criança começa a selecionar poucos alimentos ou quando ela começa a selecionar grupos inteiros de alimentos, Hugo. Então, muitas das vezes a criança, ela deixa de comer, por exemplo, grupos da proteína. Ela não come carne vermelha, carne branca, peixe, ovo, ela exclui esse grupo alimentar da alimentação dela, que é um grupo extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento. Ou ela pode excluir o grupo de frutas, o grupo de verduras, o grupo de legumes, enfim, ela pode excluir uma série grande de alimentos e muitas das vezes quando chega essa criança com seletividade para o profissional, ela chega às vezes comendo 2, 3 alimentos. Você acredita que a gente pega na clínica crianças comendo somente arroz e feijão, somente um pão, somente um leite, somente uma mamadeira? Então, assim, é uma restrição muito grande da alimentação, por isso que a gente chama de seletividade alimentar, né? Perfeito. Então, é o que eu já disse. É bem o que o nome diz mesmo. Exatamente. Mas é só para a gente esclarecer 100%. E como você mesmo já disse, isso pode gerar grandes impactos até mesmo no desenvolvimento da pessoa, não é? Exatamente, no crescimento, no desenvolvimento, pode levar ao surgimento de doenças graves no futuro, né? Porque a pessoa vai estar restringindo um determinado nutriente e também vai comprometer o crescimento daquela criança. Para a criança crescer, desenvolver, né? Melhorar na altura, no crescimento, ela tem que estar consumindo os nutrientes básicos, pelo menos. Como nutricionista, Hugo, a gente fala o seguinte, eu não tenho obrigação de comer todos os alimentos. Você, a gente deve ter algumas restrições pessoais. Eu não gosto de quiabo, não gosto de jiló, que é muito comum a gente escutar, né? Então, assim, não tem problema não gostar de todos os alimentos, mas a gente precisa consumir um mínimo de cada grupo que é necessário para o nosso organismo, né? Então, quando tem essa restrição, a preocupação é essa, de faltar nutriente e de causar uma série de doenças que a gente tem que tentar prevenir, principalmente na primeira infância. Existem adultos seletivos? Existem também, né? A gente vai ver que tem pessoas que são adultas e que são seletivas, mas que foram seletivas desde pequeno. Existem crianças que já nascem com essa questão da seletividade, assim que começa a introdução alimentar, elas já não aceitam os alimentos. E existe também aquele grupo de crianças que a mãe diz pra gente que começou a introdução alimentar com 6, 8 meses, o bebê começou a comer super bem, até 2 anos a criança comeu super bem, passou dos 2, 3 a criança para de comer. E aí vem a preocupação da mãe, né? Não pode parar de comer. Então, assim, geralmente é a idade onde as mães mais procuram ajuda do profissional, na faixa dos 2, 3 anos, ou então um pouquinho mais tarde, 5, 6 anos. É a faixa etária que a gente mais tem em busca, né, pelo tratamento da seletividade alimentar. Entendi. Até queria destacar que você adivinhou, porque eu não gosto nem de jiló nem de quiabo. Mas ainda falei brincando, né? Porque assim, a maioria das pessoas fala que não gosta, né? Exatamente. Mas calhou que era verdade mesmo. Mas até destacar que esse é um ponto muito preocupante, justamente por como você destacou, pode afetar diretamente o crescimento e o desenvolvimento da criança
E, como você disse, quando a pessoa cresce já com essa seletividade, cresce não comendo, ela se torna um adulto também que pode ter deficiência de certos nutrientes justamente para não consumir. Então, é aquela questão que começa na infância e pode te afetar para a vida toda. Então, por isso que é muito importante a pessoa já procurar ajuda, não é mesmo? Sim, é verdade. E não só a gente falou de crescimento e desenvolvimento, mas a parte cognitiva, a nossa parte da inteligência, do aprendizado, está muito relacionado aos nutrientes que a gente consome. Então, se a pessoa tem uma deficiência de nutriente na infância, ela, quando vai para a escola, ela vai ter uma dificuldade no aprendizado, ela vai ter uma dificuldade na parte cognitiva, no desenvolvimento cerebral. Então, assim, é muito importante esse desenvolvimento, né? Então, essa pessoa tem que estar comendo de forma saudável para conseguir desenvolver bem, né? Aquele negócio, a alimentação é o nosso combustível. Exatamente. A gente precisa do combustível que ele atinja todo o Para funcionar, né? Para o corpo, o corpo é uma máquina, né? Para ele funcionar todo bonitinho, o nosso combustível é o alimento. Então, a gente precisa consumir, né? Exatamente. E a gente veio conversar especificamente sobre a questão de como a terapia pode ajudar nessa questão. Você pode explicar pra gente isso? Com certeza. O que é interessante, Hugo, é que assim, a terapia alimentar ela é algo assim, novo. A gente fala que é inovador, que é novo. Por quê? Até na área da nutrição, né? Eu já tenho mais de 20 anos de formada na área, mas assim, a gente escuta falar com mais frequência da seletividade alimentar em torno de 10, 9 anos atrás para cá, que a gente começou a ouvir falar, né, da seletividade, e da questão da terapia alimentar. A terapia alimentar seria como se fosse assim, o psicólogo ele faz uma psicoterapia, né? Ele faz uma terapia psicológica com o paciente para poder ajudar ele nas questões psicológicas. A terapia alimentar é como se fosse uma terapia do nutricionista. O nutricionista faz um momento semanal, da mesma forma que o psicólogo, que são momentos terapêuticos, geralmente o encontro é semanal, no mesmo dia, no mesmo horário, a gente encontra com a criança naquele horário e a gente trabalha terapia, a gente trabalha a parte lúdica da educação alimentar e nutricional. Então é como se a gente começasse assim a apresentar os alimentos para essa criança do zero. Se a criança chega para a gente sem comer nada, a gente começa do zero, como se fosse lá a introdução alimentar de um bebezinho, mas a gente começa de forma muito lúdica, muito espontânea com a criança. A gente tenta fazer com que a criança ela tenha uma visão natural da alimentação, da importância. A gente vai conversando e explicando por que o alimento é importante, por que tem que estar na alimentação da criança. Só que a gente usa o contexto dela, usa a linguagem da criança. E aí ela começa a entender. Por exemplo, o incrível Hulk, ele é forte porque ele come espinafre, couve. Então a gente tem que comer espinafre e couve. Então a gente tenta inserir o espinafre e couve usando o incrível Hulk como lúdico. E por aí vai. A gente usa personagens, brinquedos, jogos terapêuticos. Usa os alimentos na forma de plástico, de brinquedo, para a criança poder conhecer. Uma coisa importante, Hugo, que a gente observa hoje, por que tem aumentado muito o diagnóstico de seletividade alimentar? Hoje as pessoas estão com consumo muito alto de produtos industrializados, né? Produtos processados, ultraprocessados. Aí para quem é de casa, né? Por que seriam produtos processados industrializados? Os produtos que passam por processos químicos ou adição de corantes, conservantes, e essa quantidade de produtos químicos faz com que as pessoas estão deixando de comer o alimento de verdade, que é o alimento natural, que a gente fala que é o alimento do jeito que a natureza nos oferece, né? O legume, a verdura, a fruta, os cereais. Então a pessoa passa a comer muito industrializado, ela acaba não comendo o alimento natural e cresce com aquela coisa do industrializado, vai perdendo a sensibilidade de sentir o gosto do alimento. Aí, às vezes, o pai e a mãe têm essa coisa de comer muita coisa industrializada e acaba criando a criança dentro desse universo também de uma alimentação mais industrializada. E aí a criança, muitas das vezes, é seletiva por não conhecer o alimento. A gente, na terapia alimentar, tem essa prática de ensinar a criança o que é o alimento. Muitas das vezes a gente pergunta, você já viu um brócolis? Não, tia, eu não conheço brócolis. Aí a gente vai levar o brócolis na terapia, vai apresentar o brócolis para a criança, vai interagir com o brócolis para depois fazer um dia a criança tentar experimentar. Na nutrição, Hugo, tem uma coisa que a gente chama de escala do comer, que a gente tem que apresentar o alimento, falar do alimento, mostrar o que é o alimento, aí fazer a criança tocar no alimento, cheirar o alimento, sentir, conhecer de fato o alimento, para depois a gente pedir para ela provar. Vamos provar? Só que quando a gente pede para ela provar, ela já passou por toda aquela escala para ela aceitar aquele alimento de uma forma muito natural. A gente tenta fazer a criança comer de forma natural. Ela vai ter as suas peculiaridades, né? Que ela vai gostar de uma coisa ou não de outra, tudo bem, isso aí é normal. Só que ela começa a diversificar um pouco aquela alimentação restritiva que ela estava quando começou a terapia alimentar.
Perfeito. E um ponto até interessante que eu gostaria de destacar que você comentou é de entender o contexto de cada criança, porque como uma terapia, o terapeuta tem que conhecer o contexto da pessoa, tem que entender o que faz aquela pessoa ser de tal maneira, de procurar terapia, e a mesma coisa com a criança que está fazendo a terapia alimentar. Tem que entender também qual o contexto, o que levou àquela situação. Aí a criança vai podendo trabalhar com a criança de uma maneira mais específica e que com certeza dá mais resultados do que se fosse só vamos dizer assim, uma terapia padrão para todo mundo. Exatamente. E mais interessante hoje que a terapia alimentar, a gente chama ela de terapia alimentar parental também. O que seria isso? O pai, a mãe, a família participa também dessa terapia. Então, em vários momentos, a gente vai atender a criança no consultório, terapeuticamente, e a gente vai chamar a família para entrar. A família vai participar da dinâmica, a família vai participar da brincadeira, a família vai participar da degustação do alimento. Então, aquele momento, a gente vai orientar a família como que ela vai conseguir reproduzir isso dentro de casa. Porque a criança vai na terapia uma vez na semana, e a gente precisa que a família assuma a responsabilidade de todos os dias fazer um trabalho dentro de casa com aquela criança para poder diversificar a alimentação da família toda. Então, de uma certa forma, Hugo, a gente melhora o hábito do paciente, da criança, mas a gente melhora de toda a família. Vai melhorando então, isso é todo o contexto. Exatamente. Agora, eu queria só detalhar uma coisa importante, é muito importante falar o seguinte, tem que ter um diagnóstico de qual é a causa dessa seletividade alimentar. Porque existem, assim, algumas causas da seletividade. Tem causas que podem estar associadas, por exemplo, a um transtorno sensorial, que é um outro tipo de diagnóstico, e aí sim, precisa de uma intervenção de outros profissionais. Existe o TARI, que é um transtorno restritivo de alimentação, que aí também precisa de um diagnóstico profissional. E existem causas orgânicas que o próprio pediatra, numa consulta, pode identificar um fator orgânico que por algum motivo faz a criança não comer. Aí pode ser alguma doença, alguma patologia na própria boca, no estômago, na área digestiva, que impeça a criança de comer. Aí a gente resolve a causa orgânica, a criança passa a comer de novo. Agora, se ela tem uma questão sensorial, o que seria uma questão sensorial? É uma criança que tem a dificuldade no cheiro do alimento, no toque, no tátil, né, de encostar no alimento, de botar na boca o alimento, essa criança ela vai precisar da terapia alimentar, porque a gente tem que aproximar o alimento dela. O termo técnico que a gente usa é dessensibilização. Eu tenho que dessensibilizar a criança para aquele alimento. Ou seja, eu pego aquele alimento, boto na sala terapêutica e vou aproximando dela aos poucos, para ela poder tolerar e experimentar aquele alimento. Então, muito importante a família, os pais, identificarem a causa. Então, levar num profissional qualificado, né, que tenha experiência na área, porque não é todo profissional que vai ter essa experiência em transtorno alimentar, em seletividade alimentar, para que possa identificar a causa e poder realmente, de fato, fazer o tratamento e ver se é o caso da terapia alimentar, né? Porque a terapia acaba sendo quase que a última opção, né? É necessária, mas primeiro a gente descarta os outros fatores que podem estar envolvidos também numa criança seletiva. Perfeito. Juliana, esse bate-papo está bem interessante. Que eu gostaria de até destacar é justamente essa participação da família. A participação da família no momento da identificação, participação da família depois que a pessoa já foi identificada, já foi diagnosticada essa questão, que ela vai ter uma participação muito importante ali, porque, como você mesmo disse, a terapia vai fazer até certo ponto. Depois a família tem uma participação muito maior, porque a família vai estar todos os dias com a criança. Então, tem um papel essencial. Juliana, você tem mais algum ponto que você queira destacar sobre essa questão da terapia ou também sobre a questão alimentar? Então, eu só acho interessante falar para profissionais nutricionistas, né? Eu como professora de nutrição, eu falo isso, é um ramo muito novo, uma área muito nova, e para as pessoas que têm interesse em seguir esse segmento, que a gente chama de dentro da nutrição pediátrica, que cuida de crianças, é super importante a pessoa procurar cursos, graduação, que tenha essa prática, essa vivência prática, como eu tenho lá na minha área de trabalho, para que o profissional já saia preparado para o mercado, que isso é uma demanda do mercado. Né? Cada vez mais está tendo mais crianças com diagnóstico de seletividade, então é importante o profissional que quer seguir essa área estar preparado também e procurar instituições que tenham essa vivência, que eu acho que é super importante, né? Já sair assim preparado para o mercado de trabalho. Já conhecer realmente a realidade, não só a teoria, conhecer também como que é de fato a situação. Exatamente. Então, Juliana, vou te agradecer muito por esse bate-papo. A gente poderia continuar conversando, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Que pena, né? Que pena, porque realmente é um bate-papo muito interessante e muito importante para os pais também, porque muitas vezes podem reparar que o filho não está comendo alguma coisa, não está comendo outra, e pode ser esse caso. Então, quem está assistindo,
tem essa possibilidade, já conhece o que pode estar acontecendo e sabe que, nesse caso, se for identificado, procurar os profissionais, realmente os pediatras, que podem levar o encaminhamento para o nutricionista pediátrico, que vão fazer esse trabalho que é essencial para o desenvolvimento da criança. Exato. Então, Obrigada, Juliana, Taúgo. muito obrigado por ter vindo, foi um prazer te receber aqui. Igualmente. Então, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.